Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de hardware. Muito bem, agora já indo para a semana 25, até a última semana vocês finalizaram aquela atividade, que era o resumo sobre o Linux, né, sobre o material lá da Cisco que eu disponibilizei para vocês. Essa semana 25 nós vamos falar sobre prompt de comando Windows. Na verdade, a gente vai alternar entre o Windows, entre comandos Windows numa semana, em outra semana talvez a gente trabalhe com comandos Linux, para a gente estar trabalhando com as duas plataformas, com os dois sistemas operacionais, né? Basicamente na linha de comando. A aula de hoje, na verdade, quem vai trabalhar a aula de hoje vão ser o professor Wilson e o professor Jefferson. Por que eles vão estar dando aula de hoje? Eles estão fazendo uma intervenção de estágio, estão fazendo uma licenciatura, o curso de licenciatura. Eles necessitam, para finalizar o curso, essa parte do estágio, que é a intervenção de estágio. Então, eles vão estar falando hoje sobre, na verdade, o Wilson, né, vai estar apresentando, o Jefferson fez mais a parte de bastidores aqui, a organização, e o professor Wilson vai estar, então, falando dos comandos, fazendo algumas práticas, alguns exercícios. Todos os exercícios que o Wilson vai estar passando aqui são apenas para treino, nenhum vai valer como atividade remota ou nota para vocês, tá? Mais para frente a gente vai ter outras atividades valendo nota, utilizando esses comandos e outros também. Ok, pessoal? Então, boa aula, professor Wilson. Bom, pessoal, o objetivo dessa aula é nós mostrarmos para vocês como manipular diretórios, né? Só que nessa aula, ao invés de a gente usar o Windows Explorer para criar as pastas, nós vamos usar a linha de comando do Windows, né? Então, logo após eu apresentar os slides aqui, nós vamos fazer na prática, mostrar na prática como faz isso, né? Então, aqui antes eu vou mostrar alguns comandos que a gente utiliza lá dentro da linha de comando do Windows. O help é o primeiro, né? O help, então, ele vai mostrar uma lista de ajuda, porque a gente tem uma série de comandos ali dentro do CMD. Diretório, então, o dir, ele vai listar os diretórios e arquivos, né? Então ele faz uma listagem de todos os diretórios e arquivos que tem organizados, né, dentro da estrutura ali da aplicação, né? Nós começamos ali com o disco local, com é, a raiz, né? Normalmente o C, e aí dentro então você tem uma estrutura de pastas, né? Quando se instala um programa, ele cria uma estrutura de pastas, né? Entenda aqui pasta e diretório como sinônimos, né? E quando você também vai estar manipulando os softwares que você utiliza no dia a dia para organizar o teu trabalho, você também vai criando pastas, né? O CD, então ele navega entre os diretórios, é um comando que me permite navegar via linha de comando entre os diretórios. O rmdir e o rd, ele permite que eu, através da linha de comando, consiga excluir um diretório, ou seja, esse vai ser removido, né? O mkdir e o md são dois comandos que têm a função de criar diretório, através da linha de comando. Aí nós temos o tree, que ele mostra então a estrutura de diretório em forma de árvore. Temos então o move. O move, o que ele faz? Ele pega um arquivo, né? Imagine que você tem aqui o diretório A e você tem aqui um diretório B. E aí você tem um arquivo aqui no diretório A e aí você quer mover para B. Então você usa o move, move para B e o que acontece? Ele é removido aqui do A, né? O copy, ele tem uma função semelhante ao move, com a diferença que o copy, ele não vai remover o que está em A, ele só vai fazer uma cópia em B. E o del, então, ele ajuda a excluir o arquivo, né? Então agora eu vou mostrar na prática como isso funciona. Então olha só, para acessar a linha de comando, nós podemos vir aqui nessa caixinha de procura e digitar cmd, né? Então vai aparecer aqui o prompt de comando. Então nós vamos executar essa aplicação aqui, essa telinha preta mesmo, né? Então olha só, primeira coisa, se eu der um help, comando help, ele vai listar todos os comandos que é possível ser executado via linha de comando, né? Então é uma ajuda, né?
Quando você não lembra do comando exatamente, executa o help, ele vai mostrar uma lista de comandos. Eu quero mostrar então com o dir, ó, com o dir eu mostro quais são os arquivos que eu tenho dentro da minha linha de comando. Para eu saber em qual arquivo, em qual pasta eu estou, né? Aqui o C, eu estou dentro da raiz C, meu diretório raiz é o C. Tem a pasta de usuários e aqui eu tenho a pasta do usuário, que no nome o nome do meu usuário que eu estou acessando na máquina, que é o user, né? Se eu quiser voltar lá para o C, é só digitar cd barra, pronto, cheguei aqui no C. Então o prompt agora está no C. Se eu quiser entrar no users, cd users. Pronto, ó, veja que agora o prompt já ficou ali, né? Tem o C barra user, então agora estou dentro do user. Então se eu der um dir, ele vai mostrar os usuários que eu tenho nesse computador. Então é possível que no computador de vocês fique diferente, né? Aqui eu tenho um usuário Oracle, tenho um usuário Public. Então eu vou entrar dentro do meu usuário, que é o user, né? Meu user. Show de bola. E aqui eu vou dar um dir. Veja, eu tenho várias pastas. Mas o que que acontece? Uma pasta interessante, então dentro do user é a pasta, ó, ele tem pasta, todas as pastas que eu tenho criado aqui. Tem inclusive a pasta downloads, a pasta desktop, né? Tá vendo a pasta downloads, a pasta documentos, a pasta desktop. Tem muita pasta aqui, né? Opa, vamos lá para a pasta. Vamos lá para a pasta. A nossa pasta, então nós queremos ir para a pasta desktop. Então eu vou lá, ó, cd desktop. Show, ó, tô na pasta desktop. Eu vou dar um dir aqui no desktop, olha só, tenho bastante coisa ainda, né? Então para ficar mais fácil para vocês entenderem a aula, eu vou então agora criar um diretório, né? E eu vou criar um diretório. Deixa eu ver se eu já tenho um diretório aula, que é dir aula. Ó, eu já tenho um diretório chamado aula, então eu vou remover ele. Como é que eu removo ele? Eu posso dar um rm aula. rm, opa. rm é o... Vamos olhar... rm, vamos olhar no nosso help então, né? Esqueci o comando, vamos usar o help. Então nós temos aqui, ó, rmdir, né? Rmdir remove um diretório. E qual outra opção que nós temos aqui? Vamos ver se a gente tem mais opção. Ó, o RD, né? Show de bola. Então, não precisa decorar o nome dos comandos, só precisa saber usar o ajuda, né? Ó, RD aula. Show. A Paula não está... Ah, o RD ele não remove se estiver vazia. Muito bem, já vimos a diferença. Então, o RD, né? O RD, se a pasta está vazia, ele não vai... remover. Poxa, mas eu quero remover, eu quero detonar com tudo que está ali dentro. Vamos ver qual é aquela outra opção lá então. Help, né? Help, ó, rmdir. Vamos lá. rmdir aula. Vamos ver se ele vai remover. Pasta não está vazia. Então o que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que entrar lá dentro do rm, do cd. Vamos entrar dentro do aula, né? Então olha só, cd aula. cd aula, vamos dar um dir, olha só, eu tenho aqui o outra pasta, né? Então o que a gente vai fazer? Vamos excluir esses arquivos aqui. Então vamos ver se agora se ele deixa excluir outra pasta, ele tem conteúdo também. Então vamos lá, cd outra pasta, entramos lá, né, na outra pasta, vamos dar um dir. Vamos excluir o arquivo de hoje. Então, ó, del, como a gente viu ali no slide, aula hoje. .txt. Pronto, removi. Então, agora eu vou voltar para outra pasta. Ó, dois pontos, barra, voltei, né, para a pasta anterior. Né? Eu saí da outra pasta, voltei para a pasta anterior. Então, agora, se eu der um rd outra pasta... Show, excluiu outra pasta, né?
Então agora eu quero voltar para o desktop para me poder excluir a aula. Vamos ver se ele tem algum arquivo além aqui dentro ainda. Ó, ele tem o arquivo aula. Então nós vamos dar um del arquivo aula. Excluímos, vamos dar um dir. Ó, não temos mais nada. Então agora vamos dar um cd /, que nós voltamos para o desktop. E agora então nós vamos dar um rd a nossa pasta aula. Beleza? Então agora deu um dir. Se eu der um dir aula, pronto, essa pasta não existe mais, né? Muito bem, pessoal. Então agora o que a gente vai fazer? Nós vamos criar uma estrutura. Então nós vamos criar uma pasta, um diretório, justamente o diretório aula, né? Que eu já tinha a estrutura que eu tinha feito antes, né? E agora eu tive que excluir, para que eu possa mostrar o passo a passo para vocês. Então olha só, como é que eu vou criar? Nós podemos criar, qual é o comando? Ah, não lembro o comando, então vamos recorrer ao help. Help, vamos dar uma olhada, nós temos aqui uma série de comandos, né? E vamos dar uma olhada nos comandinhos aqui, né? Então nós temos aqui assim que a gente achar aqui, cmd, color, copy, date, del, e vamos tentar achar, né? Muito bem, qual que é o comando mesmo, pessoal? Alguém se habilita a responder? Opa! O mouse está dando um show em mim aqui, né? O mouse está dando uma surra em mim. Então, olha só, qual que é mesmo o comando, pessoal? Nós temos, então, nós podemos usar o mk, né? O mk ou o mkdir. Então, vamos criar mk aula, md, né? md aula ou mkdir, né? Olha só, md aula, show de bola. Se a gente der um dir, ó, se a gente der um dir aula, a gente vai direto lá, já criamos, né? Criamos então o diretório aula. Então vamos lá, cd aula, entrei dentro do diretório que eu acabei de criar. Se eu vou dar um dir, olha só, mesma coisa que a gente tinha listado aqui em cima, né? Ó, então criei o aula, entrei dentro do diretório aula. Agora o que eu preciso fazer? Eu vou criar um outro diretório, só que antes eu usei o md, agora eu vou usar o mkdir. E vamos chamar de outra pasta. Ó, criou, né? Então se eu der um dir aqui, olha o que vai acontecer. Outra pasta já está criada, né? Então eu criei o diretório aula e criei outra pasta. Agora o que eu vou fazer é o seguinte, pessoal, eu vou usar aqui o Windows, né? Vou usar aqui o Windows, a estrutura aqui do... Se vocês olharem aqui, olha só, deixa eu só atualizar aqui o... Tá aqui a pasta que eu acabei de criar. Vejam a data, ó, 19/10/2020. A data que eu acabei de criar, né? Se vocês olharem aqui, ó, a data ali, ó, do meu 19/10/2020, ó, são 18h55. Eu criei aqui, então, ó, às 18h55. Se eu clicar aqui dentro, olha só, a outra pasta está aqui também, né? Então a gente podia estar criando pasta aqui usando nova pasta, ou clicando com o botão direito, nova pasta. Ficou fácil, né, pessoal? Ficou tranquilo. Então o que eu vou fazer aqui dentro? Eu vou só criar aqui um documento aqui, para a gente não alongar muito o vídeo, que eu vou chamar aqui de aula hoje. Aula hoje, o nome desse documento. Ó, veja, eu criei dentro de aula, né? Dentro de aula. Então agora eu vou voltar aqui no meu navegador. E olha só, né? Então se a gente vir aqui dar um dir, olha o que aconteceu. Opa, o aula hoje está aqui, né? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu quero mover esse aula hoje daqui para outra pasta, né? Vamos primeiro ver se, vamos constatar se dentro de outra pasta tem alguma coisa. Vamos entrar lá dentro de outra pasta e vamos dar um dir. Ó, não tem nada dentro de outra pasta. Então vamos voltar, né, para a pasta aula. E aqui nós vamos dar então um move, né? Move o quê? O meu arquivo, né?
o arquivo que nós temos ali, que é o aula hoje, para onde? Para outra pasta. Então, olha só, é o comando move, o nome do arquivo e a outra pasta. Show de bola, um arquivo movido. Se você olhar agora aqui da um dir, veja que eu só tenho outra pasta. O arquivo que estava aqui, ó, se foi, blá blá para ele, foi para outra pasta. Vamos entrar aqui dentro do outra pasta, cd, outra pasta, entramos dentro dela e vamos dar um dir. Pronto, o arquivo aula de hoje foi transferido para cá. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma cópia desse arquivo. Né? Então vamos usar o copy, né? Copy, o arquivo aula hoje, veja que a sintaxe é parecida. Para onde? Eu quero colocar no pasta. Opa, então vai ser aqui no dois pontos, barra. Vamos ver se ele vai aceitar assim. É pasta. Muito bem, também não aceitou. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vai vir aqui, ó, dentro desse arquivo. E nós vamos dar vamos dar um move daqui, não mesmo, copy. Esse copy tem que estar certo. Vamos ver qual copy aula hoje para dois pontos pasta. Não. Eu botei o nome errado, né, pessoal? É aula, né? Aula. Estou me confundindo. Para dois pontos, barra. Por que dois pontos? Que vai voltar um, né? Aula. Ó, voltou. Então o arquivo foi copiado. Exatamente. Eu tinha colocado o pasta aqui. Então, ó, o copy, o arquivo aula de hoje, voltou para o aula, que é o arquivo anterior. Então, vamos dar um dir aqui para ver o que aconteceu. Ó, a aula está aqui, em outra pasta. Vamos voltar, então, cd, dois pontos, barra. Olha o que vai acontecer se eu der dois pontos, barra. Voltei para o aula, né? Voltei para o aula. Se eu der um dir aqui no aula, olha o que acontece. A aula de hoje está aqui também. Ou seja, eu tenho uma cópia aqui e eu tenho uma cópia lá, né? Ah, mas poxa, eu me enganei, eu queria remover ele de lá. Então não tem problema, nós podemos ir lá em nova pasta, em outra pasta, né? E aqui então, eu quero remover a aula de hoje daqui dessa outra pasta, então eu dou um del, aula hoje, pronto. Dá um dir, acabou, né? Então com isso nós vimos, né, pessoal, que nós podemos navegar, né? cd, o nome da pasta para frente, né? cd, dois pontos, volta uma casa para trás, né? Uma casa que seria um nível, né? Então vamos voltar aqui para o cd, para a pasta anterior, dois pontos, barra, e vamos usar aqui o comando tri. Olha o que o comando tri fez, ó. Ele pegou, ele disse que aqui, ó, ele tem essa estrutura, né? Opa, nós estamos dentro de aula, isso mesmo, ele tem essa pasta aqui dentro. Se a gente quiser ver um pouco mais a estrutura do tree, nós podemos voltar aqui no aula, voltar mais uma vez, ficamos dentro do desktop, e aqui nós emitimos o tree. Então ele vai mostrar, olha só, agora tem bastante, né? Ele mostra então toda a estrutura de diretórios que a gente tem na nossa aplicação. Ctrl C interrompe, tá? Ctrl C interrompe, mas olha o que ele tem aqui então. Isso quer dizer o seguinte, que nós temos aqui toda essa estrutura. Então, Bonjour tem essa pasta lib dentro dele, tem essa pasta dentro dele, e daí olha só, essa pasta body pasta está junto com Bonjour. Enfim, esse exemplo aqui foi um pouco capcioso, porque eu tenho muita pasta aqui, né, nessa área. Vamos dar um Ctrl C, vamos dar aqui um CD, vamos por raiz e vamos emitir o tree aqui no raiz, para a gente ver a estrutura que ele vai colocar. Maior, olha só, gigantesca, né? Então ele mostra toda a estrutura do diretório. Vamos dar um Ctrl Z para a gente interromper, né, a listagem. E olha só, pessoal, então para encerrar nossa aula, para encerrar a nossa videoaula, nós temos aqui um exercício, né? Quero propor para vocês fazerem. Vocês vão fazer através de linha de comando, né? Vocês vão criar então
esse exercício aqui para vocês praticarem. Vamos criar uma estrutura de pasta, né, cuja pasta raiz vai ter o nome técnico integrado informática. Provavelmente vocês vão colocar no desktop de vocês, né? Dentro dessa pasta técnico integrado informática, então vocês vão criar uma pasta correspondente a cada ano do curso. Por exemplo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Dentro de cada uma dessas pastas que corresponde então ao ano, vocês vão criar uma pasta para cada uma das disciplinas. Por exemplo, primeiro ano tem lá a disciplina de programação ou a disciplina de fundamentos de informática. Então vai criar uma pasta para cada uma delas. Ok, pessoal? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês a respeito desse vídeo. Lembrando para vocês, né, que linha de comando dá para você executar muita coisa relacionada ao sistema operacional Windows, né? Mas o foco dessa aula foi mostrar somente essa criação de pastas e como se locomover dentro dessas pastas, né, e estar movimentando os arquivos dentro dessa pasta. Bom, pessoal, o objetivo dessa videoaula é nós mostrarmos então como gerenciar processos através de linha de comando no Windows, né? Mostrar então comandos para verificar processo em execução e também os comandos para remover processo, né? O que é um processo? Toda vez que um programa ele é inicializado, o sistema operacional ele chama o escalonador de processo, um recurso para ajudar o sistema operacional a organizar, né, o processamento, e ele cria então um processo, um identificador para esse processo que foi executado. Então é através desse processo que ele gerencia quando ele vai ocupar a CPU, qual área de memória que ele vai ocupar, enfim, todas as informações pertinentes ao processamento é feita através desse processo, né? Para gerenciar esses processos, nós usamos dois comandos, o task list, que tem uma série de parâmetros que a gente pode estar passando para ele, para chegar no processo correto, e o task queue, que é para remover então os processos, também dotado de uma série de parâmetros, assim como o task list. Vamos mostrar na prática então como funciona isso para vocês. Olha só, se a gente vir aqui, ó, e emitir o comando task list, o que vai acontecer? Ele vai listar, olha só, uma infinidade de processos. Aqui nós vamos olhar aqui no início, né? Como tem bastante processo, vamos olhar aqui no início o cabeçalho de cada uma dessas 4 colunas, né? Para vocês entenderem o que cada uma delas serve. O nome da imagem, isso seria então o programa, né? Tá vendo que ele tem uma extensão .exe, ou seja, realmente é o programa que foi levantado, o nome da imagem. O identificador, então esse aqui é o ID do processo, é chamado de PID, né, ou PID. O nome da seção, então onde ele foi criado, o número da seção e a quantidade de memória que esse processo utiliza, né? Se vocês olharem aqui, nós temos um monte de processos que eles rodam em segundo plano, né? Então são o próprio logon, né, do Windows. Vamos navegando aqui, a gente vai ver alguns processos que vão ser similares. Ó, por exemplo, isso aqui são tudo processos de segundo plano, né? Ó, o TNS, que trabalha com a questão de rede, né? Olha só, o servidor Oracle, né? Quando eu iniciei essa máquina tem um servidor Oracle rodando, então ele também é um processo. Vamos navegando aqui. Nós temos aqui, ó, o TeamViewer, ó, o Postgres, que é um outro banco de dados que eu tenho aqui também. Ó, o próprio CMD, eu tenho algumas telas abertas aqui, né? Se a gente olhar, temos algumas telas abertas do Java, né? A máquina virtual do Java. Então nós temos uma infinidade. Vamos dar um CLS aqui para a gente limpar a tela e conseguir trabalhar mais tranquilo. Então, ó, o task list, para chegar no menu dele de ajuda, é barra, ponto de interrogação. Ele mostra o ajuda. Então aqui é exemplos de como fazer a programação, né? Isso aqui a gente trabalha muito com programação de script, né? Utilizando então esses recursos aqui do task list e do task queue. Aqui olha só, então aqui nós temos alguns exemplos, né? Voltando aqui, aqui ó, por exemplo, ó, como é que eu posso estar filtrando? Olha o nome do filtro,
posso chamar pelo status do meu processo. O nome da imagem, ou seja, qual o programa que deu origem a ele. O ID dele, qual é a seção dele, qual é o nome da seção, né? O tempo que está usando a CPU, né? O uso de memória, qual é o usuário que deu a origem a esse processo, né? Qual o nome do serviço, né? O título da janela. Então você abriu aqui, tem um título, você pode estar procurando por esse título, né? E aí ele tem então esses operadores, aqui o EQ, que é equals, o N não equal, o GT greater than, ou seja, maior que, o LT é less than, greater equals, less equal, né? Então é como se fosse operador matemático, igual, né? Não igual, diferente, maior que, menor que, né? E aqui tem alguns exemplos, então, como a gente pode estar fazendo filtros, né? Então, olha só, vamos pegar aqui um exemplo, ó. Task list. Nós queremos pesquisar, então vamos usar o FI, que é para começar, né? O nosso teste, onde o nome da imagem, então nós vamos pegar aqui image name seja igual, EQ, né? Igual o CMD, lá que a gente viu que a gente tinha bastante processos, né? Tinha alguns CMDs abertos. Olha só quantos processos do CMD nós temos, né? Olha o consumo de memória deles, olha a seção, né? Olha o nome da seção deles. Então aqui, se a gente olhar, nós temos seção service e seção console, né? Vamos olhar aqui, ó, como é que a gente faria para procurar pela seção. Então nós poderíamos colocar aqui onde o session name, né? Image name. Aqui nós poderíamos colocar o session name, né? O nome da seção também. Ó. Session name. Acho que tem um N. Na dúvida a gente vai olhar lá em cima, né? Eu não coloquei o nome aqui, né? Teria que mudar aqui então, que seria de o nome da seção, de uma seção de console. De console. E tá ali, ó. Nós temos bastante, não é só o CMD, nós temos mais, né? Mas olha só, nós podemos pegar, por exemplo, um específico. E aí, então seria o que? O nome do PID, né? Vamos colocar aqui para a gente ver aqui novamente o ponto. Interrogação. Ó, nós poderíamos pegar aqui onde o número do processo fosse igual a um determinado nome, né? Então, existe uma infinidade de formas a gente consumo de CPU. Nós poderíamos pegar, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um teste com memória aqui, ó. Nós queremos todos os processos onde o consumo de memória, vamos lá pegar o mem usage seja menor que seja menor, nós queremos só os processos, ou melhor, vamos pegar os processos grandes, né? Então, GT, só os processos grandes. Veja que aqui, ó, o consumo de memória ele é dado em kbytes. Então, nós só queremos aqueles processos que tem mais de 100 kbytes. Olha só, nós temos alguns processos, então todos acima de 100 kbytes, né? Então, vamos pegar um aqui que seja, sei lá, 1000 kbytes. Olha só, então já vê só processo acima de 1000 kbytes, né? Muito bem. Então, olha só. Ó, veja que nós temos aqui um processo do Word, né? Que é vamos pegar aqui pelo nome do processo, então. Ó, nós vamos pegar aqui, ó, image name. Image name seja igual, EQ win word.exe. Show de bola. Tá ali, ó, é o 4772. Então veja, o task list a gente consegue então fazer a listagem dos processos em execução, né?
Então agora vamos matar esse processo. Como é que a gente pode matar esse processo? É usando então o task list, né? Ou melhor, o task queue, né? Vamos colocar o barra, ponto de interrogação, para a gente ver também. Eu tenho os mesmos recursos, então eu posso estar utilizando os mesmos parâmetros, né, do task list. Então aqui, olha só, com o task list eu encontrei todas as imagens, né, todos os processos do Word. Então eu poderia vir aqui, ó, e usar o task queue barra usando o parâmetro PID esse número ali, ó, 4772, que é o ID do processo, né? Dei um enter, o que que aconteceu? Ele já mandou um sinal para o encerramento do processo, né? Então esse processo agora, se a gente for verificar agora, ó, processo não existe mais, tá vendo? Ele já matou, então não tem nenhuma tarefa de execução correspondente a esse critério, ou seja, do Word. Já matou esse processo, né? Então, o task list tem uma série de parâmetros para você encontrar o processo, e o task queue vai usar o mesmo padrão, né? Então, o mesmo padrão de pesquisa para encontrar os processos que você quer executar. Você pode fazer dessa maneira, né? Ou passar o ID do processo. Uma outra maneira da gente identificar isso aqui sem utilizar a linha de comando seria, né, o acesso ali através do Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas. Se vocês olharem aqui então nós temos, ó, um detalhe de todos os serviços que estão executando, ó. E olha só, então aqui nós temos também o ID do processo, o nome da imagem, o ID do processo, o status, né? Então é uma maneira gráfica de visualizar tudo aquilo que a gente consegue ver relacionado a processo aqui através da linha de comando. Bom, o que eu tinha para mostrar para esse vídeo era isso, então eu só gostaria que vocês aproveitassem, então, assistissem o vídeo e tentassem praticar esses comandos aqui na máquina de vocês, para vocês se familiarizarem com eles. Procure utilizar todos aqueles recursos de filtros que foram mostrados, né? E se vocês quiserem se aprofundar mais nessa referência aqui, tem então esse link onde mostra uma série de comandos ali que vocês podem estar utilizando e vai enriquecer e aumentar o conhecimento de vocês com relação a essa questão de manipulação de processos através da linha de comando do Windows. Muito bem, pessoal. O objetivo dessa aula é nós mostrarmos os comandos para verificar a conectividade, né? E também, ao verificar a conectividade, a gente acaba tendo que verificar também a questão de configuração de rede da máquina, né? E novamente, nós vamos fazer isso tudo através da linha de comando do Windows. Bom, os principais comandos que nós temos é o ipconfig. Então, o ipconfig ele mostra a configuração da rede. O ping, então, ele vai realmente mostrar a conectividade. E o netstat ele tem uma infinidade de propósitos, né? Ele lista então o estado da rede, nós podemos estar usando rotas, verificar o estado de portas e por aí vai. Depende muito das opções que a gente vai estar utilizando. Então eu vou explicar aqui o conteúdo para vocês, né? Vou explicar o cenário e nós vamos lá para o CMD para a gente estudar, ver como funciona na prática, né? Então o que acontece? Imagine que aqui, ó, você está aqui, ó, esse é o teu computador, né? Deixa eu pegar aqui a caneta, né? Tá aqui, ó, o teu computador. Você está aqui. Aqui tem uma infinidade de pessoas na internet, né? Máquinas que estão acessando a internet. Como é que você passa a fazer parte da internet? Bom, você vai ter que passar por um roteador. Então, na tua residência, você tem um roteador. Pode ser cabeado, né? Esse cabo que representa cabeado, ou pode ser através de wireless, né? Normalmente já se utiliza wireless. Então, esse teu roteador, ele está ligado a uma mídia, né? Seja lá um cabo telefônico, seja uma fibra ótica, ou no caso de alguém que utiliza antena, né? Ou o próprio 3G, né? 4G, celular.
Enfim, existe uma mídia que tem um sinal que vai transportar então a tua solicitação para a internet. E para isso então precisa de algumas configurações. Então o que o ipconfig mostra? Essa tua máquina aqui ela precisa do endereço IP, né, para ela poder se conectar com a internet. Esse roteador aqui é o que a gente chama de gateway. Esse aqui é um A, né? Gateway, o portão de saída, né? Ok. Gateway. Então, ou seja, essa tua máquina, ela precisa acessar o roteador, e o roteador, né, então ele tem uma rota para levar aos sites que você precisa da internet. Certo? Então, vamos ver na prática como é que funciona essa configuração. Então, vamos interromper a apresentação, depois a gente retorna aqui para a apresentação. E o que nós temos aqui? Vamos então abrir o CMD, que a gente já viu no vídeo anterior, né? Abrimos aqui. E a primeira coisa que a gente vai fazer, então essa telinha preta, nós vamos ver a configuração do nosso computador, usando o comando ipconfig. E olha o que ele mostrou. Evidentemente isso aqui vai mudar de máquina para máquina, né? Então o que acontece? Aqui ó, eu tenho meu adaptador internet, isso aqui é aquele cabo, é onde eu conecto o cabo. Ou seja, então está desconectado o cabo, não está funcionando. Aí eu tenho um adaptador de rede sem fio, que também está desconectado. Tem outro adaptador de rede sem fio, também desconectado. E eu tenho aqui um adaptador sem fio, que está conectado. Então ele tem o endereço IPv6, que é esse carinha aqui. E ele tem aqui um endereço IPv4, que é o 10.000.199, né? E o gateway, tá vendo, ó, é o 10.0.0.1. Então, esse carinha aqui que recebe esse pacote e envia para a internet. O que vai acontecer se eu vir e desligar esse meu Wi-Fi aqui, né? Vamos vir aqui, vamos fazer um teste. Eu vou desligar o Wi-Fi. Show de bola, tá desligado. Agora eu vou emitir de novo o comando ipconfig. Olha o que aconteceu, está desconectado também. Então o que eu vou fazer? Eu vou conectar novamente. Wi-Fi. Então agora vamos esperar, ele está se conectando, né? Conectado. Então olha o que aconteceu. Agora ele já tem o endereço IP novamente, né? Então com esse comando a gente consegue verificar a configuração de rede. Esse é o comando ipconfig, né? Outro comando é o ping. O que o ping faz? Então, voltando um pouquinho aqui na nossa imagem, o ping ele vai pegar um pacotinho e vai lançar até a máquina que você está tentando testar a conectividade. Então, ele vai pegar esse pacotinho e vai verificar se tem um caminho para ele sair da tua máquina até chegar lá no destino, né? Então, nós vamos fazer um ping para quem? Para o Google. www.google.com. Olha o que vai acontecer. Ele dispara aqui no Windows, né? Aqui no Windows ele manda 4 pacotinhos, né? Olha o tamanho, 32 bytes. O primeiro pacote ele levou 11 milissegundos, né? O segundo também 11. O terceiro 13. Então quer dizer que o terceiro pacote tem uma latência um pouco maior. Ou seja, se ele enviou 4 pacotes e ele recebeu 4 respostas, né? Então ele recebeu a resposta, ele mandou o pacote e recebeu a resposta, mandou o pacote e recebeu a resposta. Significa que nós temos então conectividade, né? Então eu estou conseguindo acessar o Google. Tanto que se vocês olharem, está vendo aqui o Google, ó, 172.217.172.132, esse aqui é o IP do Google, né? E foi possível, se eu fizer o ping para aquele endereço, olha só, 172.217.172 novamente, ponto 132. Ó, funcionou do mesmo jeito, né? Significa o quê? Que quando eu digitei o www, existe um serviço que provavelmente vocês ainda vão estudar mais para frente, que é chamado de DNS.
que fez uma associação desse nome que eu digitei com esse P, né? Então fez isso. Muito bem, então agora nós vimos que essa máquina aqui ela está acessível, ela está conseguindo, está navegando na internet, né? Então outro comando interessante seria o netstat, né? O netstat, ele vai permitir que a gente verifique o estado da rede. Então se a gente digitar o netstat, olha só o que ele mostra. Ele mostra o tipo de protocolo que essa conexão está usando, o endereço local, então é a minha máquina, e a porta que deu origem a essa conexão, né? Então, toda a comunicação de internet, ela trabalha por algumas camadas, né? Ela trabalha com as camadas do modelo OSI. E a camada de transporte, ela precisa, né, dessa porta. A camada de rede precisa desse endereço IP. O netstat, se a gente for olhar, ele é bem dinâmico. Se a gente quiser ver tudo que pode ser feito com ele, pode usar o netstat help. Ele vai mostrar várias opções, né? Então, olha só, se a gente verificar aqui, ó, o netstat-e, ele exibe estatísticas da Ethernet, ou seja, da tua rede local. Se você utilizar a combinação com "-s", ó, ele vai exibir por protocolo, né? Então, olha só, vamos pegar aqui ó, o netstat-s. Olha só, nós temos as estatísticas do DP. Quantos datagramas recebido, né? Porta, aqui estatísticas do DP para IPv4, estatísticas do TCP, então que é a porta que a diferença entre UDP e TCP é que essa aqui exige confirmação e o UDP não exige confirmação dos pacotes. Mas olha só, então que nós conseguimos analisar o que está acontecendo com a nossa rede, né? Nós conseguimos ver também aqui através do netstat com a opção "-r" a tabela de roteamento, né? Ou seja, qual que é a ideia? A tabela de roteamento para IPv6, como a gente não tem o IPv6 configurado, né? Nessa máquina está funcionando com IPv4, então aqui nós temos o IPv4, né? E eu tenho aqui a minha rede, tá vendo? Ó? A minha rede, a máscara da rede, né? Nós então temos uma rota 000, essa aqui é a rota 0, né? Diz que a rota 0 quer dizer que tudo que for gerado, né? Essa aqui seria a rede padrão, né? Então tudo vai passar pelo gateway. Eu tenho meu gateway 10.0.0.0.1. Isso quer dizer que qualquer comunicação gerada aqui dentro dessa máquina, ela vai ser lançada aqui para o gateway e o gateway vai encaminhar esse pacote para fora. É o que aconteceu aqui, né? Mando para o roteador, então meu gateway se encarrega de se comunicar com quem está fora. Aí quem está fora responde, o gateway recebe e distribui para quem fez aquela solicitação, né? Então, existe N formas de a gente estar utilizando. Ó, por exemplo, aqui, ó, ele exibe todas as conexões com "-q", né? "-t" exibe o estado. Aqui, por exemplo, ó, exibe o ID de processo. A gente vai ter um vídeo mais à frente, a gente vai estar vendo os processos, né? Se você usar a opção "-o", ele vai... O que é um processo? É uma instância, né? Quando a gente abre uma aplicação, por exemplo, um Word, a gente abre uma aplicação, essa aplicação ela é carregada do disco físico, onde ela está armazenada, e ela cria uma instância em memória, né? Então essa instância em memória é o ID de processo, que a gente vai estar vendo mais à frente. Ó, aqui, por exemplo, ó, ele pode exibir todas as conexões com as portas de escuta. No "-b", ele já coloca aqui o executável envolvido na criação da conexão. Então, se vocês olharem aqui, olha, eu tenho o Firefox aberto, eu tenho aqui o Chrome aberto e eu tenho aqui o Edge também aberto, né? Vamos ver aqui, vamos listar, vamos usar a opção aqui "-a", e olha, está mostrando as conexões e o estado. Ó, nós temos uma que está fechada, uma que está esperando, outra que está ouvindo, né? Então, ó, foi estabelecida uma conexão, aqui está o estado da conexão, né? Vamos dar um Ctrl C aqui e vamos usar a opção "-b", né? Então, olha só, a "-b" ela vai mostrar aqui, ó, tem
O OBS 64 que eu estou usando para gravar esse vídeo, né? Então ele está abrindo essas conexões, né? Ó, o Firefox, ele vai estar listando aí, né? Então ele vai estar listando os processos, né, que estão em execução na rede. Voltando então aqui, pessoal, para o nosso slide, né? Continuando aqui o nosso slide. Então, o propósito da nossa aula era mostrar o ipconfig. Mostramos então a configuração da rede. O ping, mostramos a conectividade. O netstat, então, nós mostramos algumas conexões que estavam, né, ativas na rede, né? Conexão que estava acessando. Mostramos a rota, mostramos as portas abertas, né? Então, agora, para a gente encerrar a nossa aula, vocês vão praticar. Vocês vão verificar na máquina de vocês qual é a configuração da máquina de vocês. Vão verificar se ele tem uma rota correta para a internet. E vão verificar a conectividade, então, utilizando esses recursos que foram apresentados no vídeo. Se vocês quiserem se aprofundar mais nas opções que esses comandos netstat pode utilizar, vocês podem estar utilizando esse link aqui, ó. Né? Netstat, como usar o comando, ele é bastante versátil. Esse netstat ele foi incorporado no Windows, né? Ele não nasceu no Windows, ele veio do Linux, né? Que o Linux ainda tem lá. Então ele tem toda essa versatilidade, não é possível a gente estar mostrando numa videoaula, né? Vocês podem estar olhando isso aqui e aprofundando o conhecimento de vocês. Muito bem, pessoal. O objetivo dessa videoaula é mostrar como gerenciar serviço em linha de comando no Windows. Então nós vamos mostrar comando para iniciar e parar serviços. Os comandos, né, para serviço normalmente são o netstart e o netstop. Evidentemente esses comandos aí eles também têm muitos parâmetros que podem ser passados, né? E a gente vai ver então através de linha de comando. Pessoal, o que diferencia um serviço de um processo? Um serviço ele também é um processo. A diferença é que um serviço ele não é um programa que o usuário vai lá e inicia. Ele é uma necessidade, por exemplo, para o funcionamento do sistema. Vou pegar um exemplo de serviço, um DNS. Né? Um DNS é um serviço que é necessário para fazer a resolução de nomes, associar nomes ao endereço IP. Né? Exemplo, DHCP. O DHCP também é um serviço que disponibiliza um IP automaticamente para as máquinas. Né? E aí nós temos uma infinidade de outros recursos, exemplos de serviço. Uma das formas para a gente descobrir os tantos serviços que a gente tem na nossa máquina é só a gente vir aqui nessa abinha Services, né? Vai aparecer então aqui Serviços, nós clicamos aqui, vai aparecer então essa tela e aqui então nós temos todos os serviços que nós temos, serviços local aqui. Veja que olha só, aqui você tem a opção de iniciar o serviço, alterar o serviço, né? Se você olhar aqui, ó, o serviço ele tem o nome de exibição e se você pegar, por exemplo, esse serviço aqui do Xbox. Se eu clicar com o botão direito, propriedades, ele tem aqui um nome, ó, Xbox GPCFZ. Esse é o nome que eu posso estar utilizando, ó, eu posso iniciar o serviço aqui, né, de forma gráfica, né, posso estar passando parâmetro de inicialização, mas não é o nosso propósito, né? Só queria que vocês dessem uma olhada em outro serviço que nós temos aqui, que é, por exemplo, a Oracle Service XZ. Oracle Service ORCL. Isso aqui são servidores, né, para trabalhar com o banco de dados Oracle, né? Então, olha só, se eu clicar aqui com o botão direito em cima dele, propriedades, tem aqui o nome, ó, Oracle Service XZ. Veja que ele está rodando, né? Então, se eu vir aqui no meu CMD, né, e procurar, eu vou limpar essa minha tela aqui, que eu estava fazendo uns testes antes, né? Então, para limpar a tela, eu vou digitar o comando CLS, limpou a tela. Eu tenho aqui o comando net, né? E se a gente colocar aqui, ó, net, ele mostra uma série de atividades que pode ser feito, net accounts, net computer, net config, net continue, net file, group, help, ó, net pause, net
start, né? Uma série de serviços. Vamos colocar aqui então o net start barra. Olha, o que é o net start? É um serviço. Então, qual o serviço que eu quero acessar? Vamos ver se ele mostra aqui. Meu help era aquilo lá mesmo, era o barra isso. Então eu tenho que mostrar qual serviço eu quero startar. Então nesse caso aqui, olha só, eu não posso startar o meu Oracle Service XE, que a gente viu lá, né? Porque ó, ele já está iniciado, ele está dizendo, ó, o serviço solicitado já foi iniciado. Mas eu posso vir aqui e digitar um stop. Então, é tão verdade que ele está rodando, que se vocês olharem aqui, ó, tá vendo? Ele está pedindo para parar, para pausar, para reiniciar. Cara, ele está rodando, então eu não vou parar. Eu vou vir aqui e vou digitar um stop. E olha o que aconteceu, ele está sendo finalizado. Como o Oracle, ele é um servidor de banco de dados que ele é bastante grande, né? Ele consome bastante memória, ele tem bastante recurso computacional. Ele demora um pouquinho para finalizar, vocês viram que foi alguns segundos para finalizar, né? Até ele ir lá e matar tudo que está relacionado a ele, né? Liberar a memória e aí depois extinguir o processo. Então se a gente vir aqui em atualizar agora na minha caixinha, olha só o que aconteceu com o Oracle. Só apareceu a abinha iniciar serviço, ou seja, o comando net.stop, o nome do serviço, ele parou o serviço. Então agora nós vamos iniciar ele, stop o start. Então agora iniciei o Oracle, está sendo iniciado. Também demora um pouquinho, né? Ó, tá iniciado. Então se eu vir aqui atualizar a minha parte gráfica, ó, o Oracle XE tá rodando, né? Então o start, net.start é o nome do serviço. Vamos pegar mais um exemplo de um outro serviço aqui, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, um outro servidor de banco de dados que eu tenho aqui, que é o, vamos pegar aqui o Postgres, né? Ó, o Postgres, ele tem esse nome, né? Então o Postgres, esse é o nome de exibição. Eu vou vir aqui em propriedades, tá aqui é o nome do serviço, ó. Então vamos copiar esse nome do serviço. Poderia parar, já que ele está executando. Veja que tem muitas opções de fazer por via gráfica, né? Eu clico aqui, eu paro. Se eu clicar aqui com o botão direito, tem a opção parar ou pausar, né? Se eu vir aqui em propriedades também tem essa opção. Mas nós queremos fazer sobre via linha de comando. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Stop quem? O nosso Postgres underline x64-11. Está sendo finalizado. Então vamos ver aqui, finalizou, beleza. Ó, só posso iniciar o serviço. Está parado, né? Se vocês olharem, olha agora o nosso Postgres, né? Tá ali, ó, o Postgres. Precisa iniciar ele. Então vou fazer a mesma coisa. Eu só vou com a setinha para baixo, ó. Se eu for com a setinha que eu vou navegando no histórico para cima, né? Vou navegando nos comandos anteriores. Setinha para baixo. Vem aqui no meu último comando, vou trocar o stop por um start. Pronto. Está sendo iniciado, ó, foi bem rapidinho. Só a gente vir aqui atualizar. Show. Muito bem. Então veja, pessoal, mas aí vocês vão dizer o seguinte, mas para quê? Mas para que eu preciso estar utilizando linha de comando se eu tenho tantos recursos gráficos para isso? Pense que você vai estar desenvolvendo um script, né? Vai estar desenvolvendo um script e esse script, então, ele precisa iniciar um serviço. Então, aí você precisa conhecer esses comandos, né? Imagine que você está construindo um instalador, o teu programa tem um instalador, então ele vai ter que iniciar uma série de serviços para que ele possa funcionar, né? Então, é preciso conhecer esses comandos, essas opções de linha de comando, né? O Linux, ele usa muito mais a linha de comando do que propriamente o Windows, né? Justamente porque as pessoas do Windows estão muito habituadas a utilizar a interface gráfica. Mas como eu disse, numa situação onde você vai rodar um script, né, que tenha que ativar uma série de serviços de forma automática, aí você já deixa todo o ambiente pronto, porque o teu script já vai fazendo todas as operações de inicializar,
serviço parar os que vai dar conflito, né? Se existia uma possibilidade de conflito, e inicializar aqueles serviços que são necessários para que a tua aplicação ela realmente seja funcional. Muito bem, pessoal, o que eu tinha para mostrar então a respeito desse vídeo era isso. Então, como tarefa, né, vamos deixar para vocês que vocês pratiquem isso na máquina de vocês, finalizem, reiniciem, né, alguns exemplos. Ó, isso aqui, pessoal, isso aqui é sempre culpa da secretária, tá? Finalize então e reinicie alguns serviços, né, alguns desses serviços. E aí, se vocês tiverem o desejo de olhar, né, quiserem olhar com mais profundidade como funciona, então aqui nesse site aqui HTTP, né, nesse link aqui vocês vão conseguir também ter uma base teórica maior do que aquela que foi mostrada nesse vídeo, né.